Ó, o Vânia chegou. Não tá aparecendo ainda. Aham! Oi, Vânia. Conseguindo ouvir? Oiê, consegui! Hoje sim, não conseguiu. Enfim. Bom dia a todo mundo, gente. Vamos começar. Ainda tem 5 minutos, mas aí o povo vai chegando aí aos poucos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a quarta roda hoje de estudos. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos começar com práticas também. Hoje eu trouxe uma meditação para a gente fazer no final também. Pelo menos começar com alguma prática, né? Bem, deixa eu fechar aqui o da Vânia. Deixa eu abrir aqui o slide para a gente começar. Descalço? Essa aqui. Tá aparecendo aí o slide, né? Ok. Bem, então, a gente está fechando hoje a terceira lua do ano, que é a lua do veado, é o totem sagrado dessa lua. E é a lua do serviço, né? Então, poder ativar e vincular com as palavras-chave. Né? A pergunta é como melhor servir. Como a gente já viu, né? Quando a gente falou sobre os sincronários nas outras rodas, então, em vez de ser 12 meses no ano, né, são 13 luas, e todas as luas são iguais, são de 28 dias. Então, são de 4 semanas idênticas. Então, todo primeiro dia da semana, que é Dali, né, que vai ser amanhã, né, vai começar a semana no sincronário, e vai ser o primeiro dia da próxima lua. Então, todo primeiro dia da lua vai ser Dali. Todo segundo dia da semana vai ser Celi. Né? E assim sucessivamente. O terceiro dia da semana é Gama, depois é Kali, Alfa, Lila, Sili. E cada um também relacionado a um chakra. Então, a gente tem o primeiro dia da semana começa no chakra coronário, lá no alto da cabeça, né, na coroa, e vai fazendo uma espiral. O segundo dia da semana vai lá para o chakra básico, chakra raiz, aí volta para o chakra frontal, que é Gama, terceiro dia da semana, desce para o sexual, que é Kali, depois volta para o laríngeo, desce de novo em Lime, né, que é o plexo solar, e sai no cardíaco, que é o chakra que descarrega. Então, sempre vai fazendo essa espiral, depois volta para a coroa de novo, lá no dia 8. Então, hoje, como a gente está no último dia da lua do veado, né, dessa terceira lua, então hoje é o dia 28. Então, todo dia 28 vai ser Cílio. Então, o chakra de hoje é o chakra cardíaco. Só para a gente ir acompanhando e familiarizando aos poucos, né, o significado desse sincronário. Conforme a gente for a cada roda, a gente vai clareando um pouco mais, a gente vai conversando mais, até ir familiarizando com o sincronário, né. Eu trouxe aqui um trechinho, deixa eu ler aqui para vocês, sobre essa lua que a gente está encerrando hoje, que é a lua do veado, né? Que é essa terceira lua do serviço. É um trechinho curto aqui do site Pan Portugal, né? Que é a Planet Art Network, que é a rede mundial de artes, né? Que é o princípio básico da lei do tempo, que é do sincronário, é que o tempo não é dinheiro, né? Tempo é arte. Então, o tempo é a expressão sagrada da nossa
vocação, né, da nossa arte interna. Então, o texto diz o seguinte: bem-vinda à lua do serviço do veado elétrico, a terceira lua da onda encantada do serviço planetário. Na lua elétrica, ativamos o nosso serviço conforme damos um salto quântico de um mundo ou de um modo de ser para outro. A intensidade da nossa atual iniciação planetária, né, que é o que a gente está chamando nesses nossos estudos de a grande transição, né? Essa atual iniciação planetária está chamando cada um de nós para extrair as joias escondidas dentro e para lembrar o caminho sagrado. É o propósito nosso de cada um. Né? Aqui eles contam que as provas de fogo, né, que cada um vem passando, né, todo mundo vem passando por provas de fogo, cada um na sua realidade individual, mas aqui ele está citando o diretor de comunicações deles, né, o Jacob Wyatt, que passou, né, uma mudança radical com a família dele lá e tal. Ele cita esse acontecimento para dizer assim, que cada ser nesse planeta está passando pela sua própria forma de iniciação. Então, a gente está passando por múltiplos processos, né, de energéticos e físicos, e essas agendas, tanto de um lado quanto de outro, né, que fazem essa pressão ao nosso redor, vão competindo pela nossa mente e pelo nosso coração, tanto a nível individual quanto da humanidade toda. Né? Mas, para todos nós que estamos acompanhando nesse texto e fazendo esses estudos, nós temos essa consciência que a gente nasceu para esse tempo. Então, a gente veio para cá para isso mesmo, para essa vivência. Né? Ele traz aqui algumas sincronias, né? O terceiro dia da Lua, que começou essa Lua do serviço, foi... Oi? Tem uma pergunta. Assim, quando você fala em iniciação, não sei se você já falou isso nas aulas anteriores, eu tenho um pouco de dúvida de que como que nós sabemos que a gente foi iniciado e como se dá isso em cada... não doutrina, não quero falar doutrina, cada corrente filosófica, né? Cada corrente filosófica. Como que a gente descobre isso? Se a gente já foi iniciado ou não? O que vai marcar é a crise, né? O que a gente chama de crise existencial. Mas a gente passa por vários processos ao longo da vida, né? Tem várias crises, né? Várias crises. Eu sempre, desde criança, tinha crises quase que diárias. Crise existencial, né? Eu vivia nisso aí. Então, é porque a gente está sempre passando por essas pressões que a vida traz, né? E, por causa disso, a gente tem chance, né, a oportunidade de expressar uma ordem de um nível superior. Então, a gente está sempre se atualizando. Ou deveria, né? Se a gente não faz isso, então é como se a gente estivesse tentando segurar uma onda. Então, a gente acaba ocorrendo essas neuroses, né, os problemas psicológicos que a gente pode vir a ter, né, ansiedades, né, depressão, qualquer coisa nesse âmbito de desequilíbrio psíquico. Então, para a gente manter a nossa saúde, né, física, psíquica, espiritual e tudo mais, a gente tem que ir entendendo o fluxo e caminhando com ele. Então, se desenvolvendo, né, está sempre se atualizando. É o que a gente citou várias vezes, né, nas outras rodas daquele versículo da Bíblia lá de Paulo, né, que fala que a gente tem que renovar a nossa mente, né, pela abertura do nosso entendimento. Então, está sempre buscando. Sempre buscando. Então, cada salto quântico, né, como o rapaz chamou aqui no site, né, do Sincronário, esses pequenos saltos de consciência que a gente vai dando, são pequenas iniciações. Então, existem assim, as grandes iniciações, que são momentos da vida assim, muito marcantes, e tem as pequenas iniciações. Então, cada novo insight que a gente vai ter é uma micro-iniciação, né, por assim dizer. Então, existe aquelas iniciações institucionalizadas, né, que são, por exemplo, a gente participa de algum tipo de rito dentro de alguma corrente específica, e aquilo se torna uma marca para a gente. Então, aquilo marca um momento da nossa vida, uma transição, né, de um estado para o outro, de um novo estado de ser. Mas, de forma geral, né, a gente pode, em sentido lato, né, sentido mais amplo, a gente pode entender a iniciação como esses pequenos saltos, né, ou pequenos ou grandes saltos, são transições de energia, né, psíquica. Desenvolvimento psicológico. Uhum.
Aí ele traz aqui, voltando ao texto lá, né, para encerrar essa citação aqui do rapaz aqui do sincronário. Então ele traz que a gente iniciou nessa lua também o equinócio aqui no hemisfério sul, né? Equinócio de primavera, no 1577. Então, foi dia 22 de setembro, né, no calendário gregoriano. No hemisfério norte, foi o equinócio de outono, que representa a morte do velho sol, né, e voltando para dentro a reflexão, a introspecção, né, preparando para a próxima gestação do ciclo solar. E aqui no hemisfério sul, a gente celebra, né, o equinócio da primavera. Então, foi o início de uma luz nova, né, quando a natureza começa a florescer. Então, é um momento de despertar do nosso sono, né, desse sono escuro. Para a nossa interpretação aqui dos nossos estudos, né, o sono da consciência. Então, é mais um momento, assim, bem auspicioso, né, para a gente tá abrindo, né, novos insights dentro da nossa mente. Então, são 90 dias entre o equinócio e o solstício, que vai ser lá no 15/7, no dia 21 de dezembro, né? Então, nesse interim, a indicação que ele deixa aqui é ficar a gente sempre conectado à fonte, né? Ou como a gente diz, nosso Cristo interno, né? Ao nosso eu superior. Então, conectados, esperando o inesperado, como ele coloca, né? Então, conectados à fonte e atentos, né, ao que vem. O animal totem para essa lua é o veado, que nos lembra de sermos gentis conosco e com os outros. Essa é a expressão do simbolismo desse totem, né? Que é esse animal, porque traz essa ideia da gentileza, né? Então, tanto com uns com os outros, quanto com a gente mesmo. Enquanto a gente vai desemaranhando os nós da ilusão. Então, a gente vai se libertando dos impactos, né, do que a gente chama do sistema, né? Ele colocou aqui como as matrizes dimensionais inferiores. Então, a gente vai se desvencilhando dessas ilusões, né? Então, a gente vai dando esses saltos maiores de consciência. O terceiro tom, que é o tom elétrico, né? Que é a terceira lua, é o tom elétrico. Representa o primeiro estágio do pulsar sensorial da segunda dimensão. Isso aqui é algumas coisas que a gente, mais para frente, a gente vai ver com mais detalhes o significado dessas palavras, assim, mas só para a gente entender que a cada tom, né, que vai se passando, a gente vai experimentando uma nova expressão dimensional no nosso ser. Então, no caso, agora, nesse terceiro, é do sensório. Então, essa lua que a gente passou foi muito disso da sensibilidade física mesmo. Então, as forças da luz se reúnem em círculos invisíveis de lembrança. Então, muita coisa vem à tona na nossa mente também. Deixa eu ver se ele coloca mais alguma coisa no final. Não, aqui já é outra coisa. Então, deixa eu voltar aqui para os slides, né? Então, a gente tem essa onda do serviço planetário. Eu achei pertinente trazer esse aí para uma explicação melhor sobre o significado dessa lua para a gente, né? Que é esses 28 dias que a gente passou agora. No final, eu vou colocar também qual que é a próxima lua, né? Que é a lua da coruja, que a gente vai iniciar a partir da manhã, só para a gente já se preparando, né? Que nas outras a gente sempre foca só na lua que a gente está, então é bom a gente já ir se preparando para a próxima energia que vai entrar, né? Que a ideia da gente colocar as nossas rodas sempre no dia 28 de cada lua é exatamente para a gente pegar essa fase de transição, né? Uma expressão menor, né, do que a gente está vivendo como humanidade nessa ponte, né, para a nova consciência. Então, eu trouxe aqui, além da meditação que vai ter no final, eu trouxe também essa oração às 7 direções. Então, eu quero convidar a todo mundo para a gente fazer junto. Primeiro, fazer 3 respirações. E a gente pode repetir 3 vezes o mantra Om também. O mantra Om ele é básico para todos os mantras, né? Porque o Om é o som universal, é a frequência da vibração da criação do nosso planeta mesmo, né? Do nosso mundo aqui. Na verdade, desse universo, né? Então, convidar todos para a gente agora silenciar a mente quem quiser pode fechar os olhos por um momento. E vamos fazer junto 3 respirações. Inspirando.
Solta o ar devagar. Mais uma vez, inspirando. Solta devagar. A terceira vez, inspirando. Agora vamos fazer uma respiração bem profunda. E por 3 vezes a gente vai entoar o mantra Om. Podemos entoar juntos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas, os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que acabemos com as guerras e para que vivamos em paz. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Runabiku, Erva Maya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Bem, então, voltando aqui para nossos estudos, para poder situar, né, a gente está fechando hoje essa parte da síntese, para a gente na próxima já começar ali as chaves da unidade. Então, a gente tem essas chaves da unidade para observar, a ascensão, que a gente já começou, né, também a falar, a transição propriamente dita, que é uma expressão da própria ascensão, e a gente faz uma viagem para a história oculta, faz esse estudo daquilo que está por trás, né, os bastidores daquilo que a gente conhece como a história corrente, e para aí em diante a gente vai ter possibilidade de discutir juntos quais são as referências que a gente pode ter do que já está acontecendo no mundo, do que outras pessoas que estão passando por essas experiências, né, internas, como elas estão se organizando, né, o que elas estão fazendo e como que a gente pode usar isso como referência para criarmos o nosso próprio plano de ação aqui na nossa rede, né, que está nascendo. Então, como a gente já trouxe, né, a palavra-chave principal que liga tudo, né, que faz essa síntese, é a consciência. Então, na última roda, a gente conversou sobre... Eu trouxe até algumas citações lá da Bíblia, né, mostrando algumas falas do Cristo, como que na própria fé cristã, né, que é o que a gente tem muito em comum, né, com nossa cultura aqui, nascidos, né, no Brasil, do significado de consciência dentro
da religião, né? Então, serve como uma base, né, como uma plataforma para a gente buscar essa síntese. Então, a filosofia nos dá esse sentido, e a gente agora está passando por esse estudo, a gente já começou, né, e vai agora aprofundar, da ciência, né, como o método. Então, a dialética, né, na filosofia é a tese e antítese. Então, a gente tem uma tese, é isso que a gente estava conversando agora, né, Paty? Quando você perguntou lá da iniciação, né? Então, a gente sempre vem uma onda, sempre vem uma situação da vida, né? Sempre a gente está de frente a alguma tese, alguma situação que a gente enfrenta que a gente tem que trazer uma resposta. Então, toda tese traz sua antítese. Então, toda ação traz uma reação. Então, o método dialético é encontrar a síntese nesse cruzamento, né, de tese e antitese. Então, a iniciação traz isso. Quando a gente entra num conflito, num certo, né, que a gente chama de crise, né, a gente entra numa situação de dilema, né, pequenos ou grandes, né, na nossa vida. Então, a gente tem que encontrar a síntese, a gente tem que encontrar uma nova ordem para aquilo fazer sentido para a gente. Então, é como se a gente estivesse processando aquilo, digerindo aquilo na nossa psique, né? Então, o método, né, científico nos dá assim, a razão como uma chave, né, como uma ferramenta, não como a única, né, mas como uma ferramenta para a gente não se perder nesse caminho, né, porque são tantas correntes filosóficas, né, como a gente já falou, são tantas referências, tantas religiões, né, tantas formas de ver o mundo diferente. A cada pessoa que a gente encontra, ela sempre vai ter um ponto de vista um pouco diferente do nosso, né? E é assim como deve ser mesmo. Então, através da razão, a gente pode observar tudo, digerir com calma, né? E trazer da mente para o coração, para a gente sentir juntos. Então, a gente observa, a gente raciocina e analisa, mas a gente também sente junto, para a gente ter a unidade como uma base, né? Então, a religião é isso, religar. Então, conectados uns aos outros, através dessa fonte que está dentro de todos nós, a gente consegue observar tudo e ir para além dos conflitos, né? Superar essas antiteses de cada um de nós. Fazer essa grande síntese internamente. Eu trouxe como uma referência aí um livro do Boyanin Júnior, né? Elias Boyanin Júnior, que fala sobre a psicologia transpessoal. Achei muito interessante porque aqui a gente vai falar sobre a ciência, né? Então, a principal plataforma de movimento da ciência é aquilo que é chamado de paradigma, né? A ciência só se move por mudanças de paradigma, são visões de mundo. Então, isso que acontece conosco, né, nossa experiência de vida, né, dessas iniciações, né, desses saltos quânticos, isso também acontece coletivamente. Então, na ciência não é diferente, porque a ciência é feita por cientistas que são seres humanos como nós também, né? Então, eles também têm suas próprias crises pessoais, têm suas visões de mundo contestadas o tempo todo, né? Às vezes até pelas próprias experiências que estão vendo no laboratório, então está sempre levando a novas sínteses. Então, essa questão da perspectiva, né, a forma de olhar as coisas, traz a chance da gente mudar a nossa percepção. Né? Achei interessante esse desenho do rinoceronte pintor aí, porque ilustra um pouco essa ideia, né? Se a gente observar bem, cada desenho que ele faz, desenho de frutas no chão, desenho da árvore, desenho do horizonte, da paisagem, sempre tem algo na paisagem dele, né? Mas isso que ele está sempre desenhando tá na própria percepção dele, né? Então, não quer dizer que tudo que a gente vê é exatamente o que está lá. Então, parte do que a gente vê é sempre permeado pela forma como a gente olha. Então,
os nossos óculos perceptivos, né, dizem muito sobre a nossa realidade. Aliás, podem dizer, às vezes, até mais da nossa realidade do que a própria coisa em si. Porque essa é a ideia da gente questionar, né? Quando a gente começa a questionar os paradigmas, a gente vai questionar os nossos próprios também, né? E sempre esse movimento de mudança de paradigma, de mudança, o foco é sempre, né? O desejo é sempre a liberdade, né? Então, para a gente poder encontrar a libertação dos nossos vícios, né? A libertação de situações repressoras, às vezes institucionais mesmo, sabe? Autoridades que a gente vai encontrando pela vida. É a autoridade na escola, né? Autoridade religiosa, é sempre alguém que passa para nós um certo dogma, né? Seja até na própria ciência isso pode acontecer, porque a cada novo paradigma que surge, ele surge sempre como uma crise, aí ele se cristaliza naquela visão de mundo, e depois que se cristaliza, aquilo pode acontecer, né, se ficar muito tempo cristalizado, se tornar um dogma. Então isso pode acontecer em tudo, tanto na religião, como até no movimento artístico, né, que é um pouco mais sutil, mas pode acontecer também em qualquer área. Então quando a gente fica preso nessa cristalização de alguma visão de mundo, de alguma expressão. Então, que a ideia é sempre a gente estar se atualizando, né, o movimento, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Agora a gente está passando por essa transição grande, né? A gente vai ver mais para frente que isso tem afetado a economia, né? Tem afetado todas as expressões nossas coletivas, a gente está vendo essas crises, né? Então, quando a gente está no método da ciência, né, tentando analisar um determinado objeto, né, seja uma planta, seja estudando um animal, seja estudando uma região, seja o que for que a gente colocar a nossa atenção e o nosso estudo, sempre esse objeto de estudo, ele vai ter um sujeito analisando esse objeto, né? Então, como a gente usou aí a história do rinocerontezinho, a nossa visão de mundo, ela impregna aquilo que a gente está estudando, né? Então, não é tão simples a gente ter aquela velha busca da ciência, né, de neutralidade, né, do cientista neutro, que ele tenta, assim, buscar um rigor para aquilo que ele está fazendo, mas não tem como estar totalmente isolado da visão de mundo do cientista, porque ele já tem as premissas dele, ele já vem com as hipóteses, então aquilo pode ser questionado, né, contestado pela experiência que ele está fazendo, ou confirmado. Mas toda confirmação que a gente tem, pelo próprio movimento de atualização dos paradigmas, daqui a pouco ele vai ser questionado, contestado de novo, vai surgir uma nova visão de mundo mais ampla, né? É sempre assim que funciona. Então, quando a gente passa dessa estudo científico da física mesmo da coisa, né, de observar uma região, algo em laboratório, e passa a observar o ser humano, como a psicologia, né, quando nasce, ela traz o objeto de estudo agora, o próprio ser humano. Então, agora, o sujeito é o próprio objeto. Então, aí começa outro tipo de crise, né? Então, para a gente entender como funciona o nosso comportamento, né, nossa ação, ela antes passa por um processo emocional, e antes daquele processo emocional tem um pensamento por trás. Então, tudo começa na visão de mundo, nas crenças que a gente tem, né, na nossa estrutura de crença que se cristaliza, e aquilo vai definir um padrão de sentimento, né, um padrão emocional, e esse padrão emocional vai alterar a nossa frequência, a nossa energia, nosso campo, e vai manifestar a nossa ação. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, né, que a gente fala, isso se manifesta de lá para cá, né? Sempre do sutil para o denso. Isso serve tanto para as nossas ações, quanto para a nossa expressão, quanto até para a nossa própria saúde ou doença, né?
É o que a gente conhece como psicossomática. A gente somatiza no corpo algo, alguma crise, né, algum conflito que a gente está passando na psique. Então, um conflito psíquico que não foi trabalhado, que não foi bem digerido, ele pode somatizar no corpo em algum tipo de desequilíbrio, né, que a gente chama de doença. Então, um pequeno histórico aqui de algumas visões de mundo, né, de alguns paradigmas que vêm mudando, né, ainda bem, apesar de, como a gente estava falando, né, existe o nível individual e o nível coletivo. Então, a nível coletivo, a gente já passou, por exemplo, do geocentrismo para o heliocentrismo, mas nem todo mundo fez essa transição ainda. Algumas pessoas, né, individualmente, ainda conservam a visão de mundo de que a Terra é o centro do universo. Alguns acham que ele mesmo é o próprio centro do universo, né, que a gente chama de egocentrismo. Mas, enfim, né, a gente tinha lá, algum tempo atrás, a sociedade de castas. Alguns lugares têm isso até hoje. É também questionável se o que a gente tem hoje em dia ainda não é uma evolução dessa sociedade de casta, né, ou sociedade estamental. Né? Estamentos são as classes sociais, né? Porque a gente tem isso até hoje. Né? Então, talvez de uma forma mais sofisticada, né, mais sutil, um pouco mais móvel, mas a ideia de classes ainda continua até hoje. Mas, assim, a imobilidade social era muito maior, né? Algum tempo atrás, né? Em vários locais do mundo, se você nascia nobre, você morria nobre. Se você nascia servo, né, ou escravo, era assim que você iria ser até o fim da vida. Então, hoje já tem níveis mais evoluídos e sofisticados de escravidão. Então, do geocentrismo para o heliocentrismo, da mesma forma, começou a se questionar, né, a ideia de o centro ser a fé, né, a igreja, a religião, né, Deus como centro de tudo, e passou o foco a ser o próprio homem. Então, a gente teve uma grande crise assim, a nível coletivo com a reforma protestante, porque, pelo menos na cultura, né, americana, europeia, a igreja católica era a igreja, né? Não tinha, era uma igreja, não, era a. Então, com Lutero, né, todo o movimento do protestantismo, foram se questionando essas estruturas, né, e esse movimento do laicismo foi uma expressão disso, né. A gente teve chance, os governos passaram a se tornar laicos por conta desse movimento de questionamento. Então, Estado laico quer dizer que religião e governo, né, Estado, são separados. Aí isso deu chance para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de liberdade religiosa. Hoje a gente está passando por várias crises no Brasil que a gente está meio que regredindo em várias coisas, né? Essa é uma das regressões que a gente tem passado, né? A gente está questionando o laicismo, tentando voltar para a estrutura religiosa, igual alguns países que são muçulmanos, né, até hoje. Então, ainda se conserva o fanatismo, né, em várias expressões individuais e coletivas pelo mundo afora, mas essas são visões de mundo que já houve, né, quebra, já houve questionamento, já houve algum movimento em direção a algo de uma ordem além, né? Então, desse fanatismo religioso que se vivia na Europa, né, na Idade Média, né, da igreja como centro do universo e tal, a fé, né, como único foco de visão de mundo, passou-se então para a razão, né, para o empirismo, que é a experiência concreta, né, que deu chance da gente desenvolver o que a gente conhece como o método científico, né? A gente fazer experiências, comprovações, observações e tirar relatórios, né, resultado disso. Então, a gente teve um grande desenvolvimento, né, salto de tecnologias que surgiram por conta de uma mudança de visão de mundo, né, de trazer, junto com a fé, trazer a razão. Né? É interessante também ver que há um certo movimento, às vezes, parecendo até pendular, né, de
você tem um extremo de fé, depois um extremo de razão. Isso acontece conosco, né, internamente também. A gente passa por um certo tipo de repressão e a tendência é que a gente queira extravasar aquilo de alguma forma. Então, sempre acontece esse movimento de pendular, né? Que é uma das... Como a gente estava conversando lá na última roda, acho que era a Raquel e o Renan, né? A gente conversando sobre os princípios herméticos que a gente começou a falar. Um dos princípios herméticos é a lei do ritmo, né? Então, tudo tem esse ciclo, né? Depois, mais para frente, talvez na próxima roda, a gente volta a tocar nesse assunto dos princípios herméticos de novo. Porque são as 7 leis que resumem, né, todas essas correntes diferentes que a gente conhece aí, como religiões, né, filosofias. Então, depois dessa época do desenvolvimento científico, né, tecnológico, então teve várias... esse questionamento trouxe as revoluções, né, Revolução Industrial, né, as fábricas começaram a nascer, as revoluções burguesas, né, burguesas porque eram os comerciantes que passaram a questionar os nobres, e começaram a ganhar dinheiro, né, e com essas tecnologias que começaram a produzir muito, então começou a se questionar essas classes sociais. O nobre começou a pegar dinheiro emprestado dos burgueses, que são os moradores dos burgos, né, dessas regiões onde tinha o comércio. Então, o dinheiro passou a valer mais do que uma carta de nobreza. Não necessariamente que valeu mais, né, mas porque havia essa troca, né? Então, o burguês, ele emprestava o dinheiro para o nobre, que passava uma nomeação, né, um título para o burguês. Então, existiu esse movimento aí. A Guerra de Independência nos Estados Unidos, né, inspirou, né, com aquela declaração de independência, inspirou a Revolução Francesa, né, que foi o mais marcante, né, dessa crise, dessa época, que marcou, inclusive, né, o momento moderno, a era moderna que a gente tem, né, passagem para o mundo contemporâneo, e tudo isso que a gente tem vivido de lá para cá, foi marcado por essa Revolução Francesa, que foi um choque, né, porque foi atrás dos reis e começar a cortar a cabeça, né, decapitar os nobres. Então, foi uma coisa muito chocante, porque não se questionava. O rei era a expressão divina. Então, quem colocou ele lá foi Deus, né? Como eu disse, a gente estava passando aqui no Brasil uma regressão para alguns séculos atrás, né, nessas visões de mundo. Hoje a gente tem Messias no poder, né? Tem pessoas que Deus escolheu e tal para uma missão, né, de salvar e tal. Mas essa é uma visão de mundo que a gente já passou por ela, né? Então, a gente teve essa época de cortar cabeças, né? Agora a gente sutiliza um pouco esse movimento para não precisar cortar cabeça no sentido literal, né? Mas ir na raiz das questões, né? E observar as causas do que tem acontecendo. E aí começou a alastrar guerras de independência, né? E lutas por independência em vários locais. Então, começou muitas nações a se tornar, muitas colônias a se tornar independentes das metrópoles que exploravam, né? Inclusive foi a situação do Brasil, que desses países todos foi o último a abolir a escravidão, né? Institucionalmente, porque, como eu falei, a escravidão ela se sofisticou e ela tem outras cores hoje, né? Mas, pelo menos nominalmente, ela foi abolida, né? E a partir daí, principalmente na metade do século XX, né, 1950 e 60 para cá, começou o movimento de contracultura, e muito conhecido como o movimento dos hippies, né, lá dos Estados Unidos, de Woodstock, né, de New Age e tal, que foi um período assim marcado por questionamentos, né? Por isso que é contra a cultura, era contra o establishment, né? Contra a visão de mundo da época ali, questionando as instituições, questionando a guerra, né? Então foi um movimento pacifista, um movimento feminista, um movimento negro, luta pelos direitos trabalhistas, diversidade sexual, liberdade sexual,
teve muitas experiências dessas festas que tiveram do Woodstock, né, de uso de drogas psicodélicas. E isso foi com uma espécie de, alguns, né, psicólogos e alguns estudiosos, veio com uma espécie de iniciação em massa, podemos dizer assim, né, no sentido lato, né, não algo institucionalizado, mas foi uma experiência muito intensa de questionamento de realidade que marcou toda uma geração, né? Então isso trouxe o que a gente tem hoje desses movimentos sociais todos, né? A luta antifascismo, né? Que é outra coisa que a gente está passando atualmente no Brasil muito forte, em alguns outros países também, tanto de extrema esquerda quanto extrema direita, né? São os extremos, são os fanatismos, é o que eu falei, o movimento pendular, então leva a essas cristalizações. Então, a luta por comércio justo, né, fair trade, esses questionamentos sobre o impacto social que uma determinada economia acarreta, né, numa região. Então, o despertar da consciência ecológica, então começou a se perguntar, será que toda essa revolução verde que teve, né, dos agrotóxicos, que ia revolucionar, que ia produzir demais, será que isso realmente trouxe impactos positivos para a gente, para a nossa saúde, para a terra, sabe? Então, tudo isso começou a ser questionado também e começou essa luta de algumas pessoas que foram despertando para esses impactos, né, sociais, econômicos, ecológicos e tal. E em 1992, teve a primeira reunião do clima, foi aqui no Brasil, né, a Eco 92, lá no Rio de Janeiro. E a partir daí sempre tem, periodicamente, agora praticamente todo ano, tem essas reuniões do clima, né, o cúpula do clima, porque está chegando um momento que essas visões de mundo cristalizadas tá ameaçando a própria existência, a continuidade da espécie humana na Terra. Né? Então, a gente está chegando a um ponto tão grave de impacto no próprio planeta, que o planeta pode até se recuperar, como periodicamente ele se recupera, e através de extinções em massa, que já teve várias, né? A gente conhece muito do fim dos dinossauros, né? Alguns 65 milhões de anos atrás, mas já teve outras também, que já extinguiu 80% da vida no planeta, 90%, e por aí vai. Então a gente está à beira assim, de um momento desse. Ou a gente se extingue, né, como espécie, ou a gente dissolve essas visões de mundo cristalizadas, né, que já estão ultrapassadas, e a gente caminha para uma transformação da nossa visão de mundo, do nosso paradigma, para uma nova forma de se organizar, né, de ser, então, com mais responsabilidade social, né. Hoje tem algo muito polêmico, que é um tal de reset financeiro, né. Esse reset pelo menos assim, o discurso que é feito nesses grupos, né, governamentais é de uma mudança da economia a partir de agora atrelada à responsabilidade social, ao comércio justo, a preocupações ecológicas principalmente, né? Sempre com a ideia de que o impacto no clima é a ameaça principal, né? Que a gente já tem muito mais refugiados do clima do que refugiados de guerra. E a guerra, de forma geral, sempre é por recursos, né? Então, onde tem crise climática, vai ter seca, tendo seca, né, faltando água, vai ter a guerra por comida, por energia. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, voltando para a questão dos paradigmas, né, falando da ciência, depois desse breve histórico, então a gente tinha até a Idade Média, né, começo da Idade Moderna,
a visão de mundo baseada na física clássica, que a gente chama agora, né? Que era a mecânica newtoniana. Então, Newton foi esse físico, além de astrônomo, né, teólogo e tudo mais. Ele lançou esse livro, Princípio e Matemática, né, da filosofia natural, e ele deu as bases para a gente compreender vários desses processos físicos da nosso mundo tridimensional, né? A gravitação, os princípios do movimento, e tudo quanto é coisa, toda a base da física que a gente conhece, que a gente conhecia até o século XX, né? E isso explicava tudo, o movimento dos corpos celestes, aceleração, massa, matéria, energia, tudo isso tinha uma explicação mecânica, né, para poder interpretar todos esses processos físicos que a gente tinha até então. Então, Newton, através desses princípios, né, desses postulados que ele lançou nesse livro, a visão de mundo que se tinha a partir daí era de que o universo obedecia a conexões mecânicas, né? Por isso que eu trouxe esse desenho de um relógio aqui, né? Como um relógio suíço ali, que tem todas as engrenagens, uma conectada na outra. Então, os corpos celestes obedecem a uma mecânica, o nosso corpo físico, como um aparelho também, obedece a uma mecânica específica. Tudo pode ser explicado por essa lógica, que é a lógica cartesiana, né? A lógica mecanicista. Aí, até então, né, até o começo do século XX, estava tudo bem, tudo ótimo, e se acreditava que nada se descobriria de novo na física. O que deveria ser descoberto já tinha sido. Até o surgimento da física quântica, né? Deixa eu só ver, um pequeno detalhe aqui que eu acho que ficou de fora. Mas não tem problema. Aqui já dá para a gente ter uma ideia. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, até o começo do século XX, lá no século XIX ainda, né, em 1801, o Thomas Young já fez o primeiro experimento dessa dupla fenda, que ele lançava um feixe de energia através de uma fenda dupla, e acontecia de que o padrão que eles observavam do outro lado, né, numa placa de chumbo ali, ele é como se aquele elétron disparado, se aquela partícula disparada ali, ele se manifestasse como um padrão de interferência, como se fosse uma onda. Então eles ficavam questionando como é que um objeto, uma partícula, né, atravessou duas fendas ao mesmo tempo, para poder ter aquele comportamento de onda. Então, depois foi se descobrindo que não só a luz, mas todas as partículas, né, toda a radiação eletromagnética tinha esse comportamento dual. Era ao mesmo tempo partícula, quer dizer, um pedacinho de matéria, e ao mesmo tempo ela se comportava como onda, que é um comportamento daquilo que a gente chama de energia. Então, aquela fórmula famosa do Einstein, né? Energia igual a m vezes c ao quadrado, né? Quer dizer, energia e matéria são a mesma coisa, são iguais, né? Ou análogas, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Então, através não só dessa fórmula, mas de todas as equações de Einstein, todos os movimentos da física no começo do século XX, eles começaram a conseguir extrair energia do átomo, né, do núcleo atômico. Através da fissão nuclear, se construiu até armas, né, que a gente conhece como uma bomba atômica, né, e depois, conforme foi se sofisticando, bomba de hidrogênio, né, bomba H e tal, cada vez mais destrutivas. Então, isso gerou também uma ameaça grande à nossa existência na época da Guerra Fria, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, que teve Hiroshima e Nagasaki, lá em 1945, né, a destruição de duas cidades japonesas que arrasou completamente
e deixou sequelas, né, radioativas por muito tempo. Então, isso foi um choque também em todo mundo, que não ficou aquele medo no ar. Será que a gente vai se destruir, né, como humanidade, com guerra atômica? Porque se aquilo fosse mais uma arma que a gente fosse usar e continuar fazendo guerra igual a gente vinha fazendo, não ia ter mais chance. A gente já começou a ter a possibilidade de destruir o nosso planeta várias vezes com o armamento que já existia. Então, começava a se questionar será que valia a pena a gente continuar construindo ogivas, continuar construindo silo atômico para manter essas coisas funcionando. Então, foi outro questionamento que surgiu, né, nessa época aí também. Então, como é interessante ver como é que o que acontece, né, nos laboratórios, as experiências dos cientistas, como é que isso tem impacto na sociedade, né, na economia, na forma de a gente sentir o mundo, né? Os nossos medos, nossas angústias existenciais, tudo está conectado, né? Então, em 1900, o Max Planck lança essa ideia, né? Descobre que esse comportamento da luz é como pacotes de energia, que ele chamou de quanta. Daí vem o nome, né? Física quântica. Então, esses fótons, né? Esses pacotinhos de energia que se movimentavam na velocidade da luz, né, quase 300 mil quilômetros por segundo, que se tornou a única referência para Einstein, né, de algo absoluto. Então, em Einstein, quando ele lançou a Teoria Geral da Relatividade, em 1905, ele já tinha colocado como análogo matéria e energia, mas tanto o espaço quanto o tempo para ele, né, nas equações dele, se tornavam relativos a um referencial. Então, se você se aproximasse dessa velocidade absoluta, que é a velocidade da luz, quanto mais próximo dessa velocidade da luz, mais você ia deixando de se tornar matéria para se tornar energia. Então, essa desmaterialização de acordo com a aceleração, né, com a velocidade, isso causava o quê? O princípio da relatividade, né? O tempo ia se dilatando, tendendo ao infinito, e o espaço se contraindo, tendendo a zero. É algo assim para nossa mente meio absurdo, né? Mas é a conclusão que começou a se chegar com as equações. Então, se o tempo não era uma estrutura mais definida, como a gente tinha visto aqui, né, com vou voltar aqui, com o Newton, né? Que tinha o relógio ali, mecânico, né? Tudo a estrutura, a ordem universal, tudo obedecendo a essa mecânica toda. De repente, aí depois que eu trouxe essa imagem do relógio derretendo, porque realmente essas estruturas de pensamento, todas essas certezas que se tinham, começou a ser questionado, né? Então, não só o tempo se tornou relativo, mas o próprio espaço, que a gente tem algo como algo fixo, né? E imutável, isso é sempre relativo à velocidade. Então, nada mais é tão absoluto, né? E até a própria velocidade da luz, que era a única referência para Einstein até então, depois, décadas depois, foram se descobrindo o comportamento de táquions, né, outras partículas subatômicas, que viajavam, né, entre aspas, né, se manifestavam numa velocidade superior à da luz. Então, teoricamente, né, tudo que viaja para além da velocidade da luz passa a regredir no tempo. Então, você passa a voltar no tempo. Então, é uma coisa assim que exigiu assim, várias crises, né, desses cientistas para poder trazer uma nova compreensão da realidade nova que surgia nesse estranho mundo da quântica, né, da física quântica. E a gente usa essa expressão salto quântico hoje para muitas coisas, né, que é uma figura de linguagem para iniciação, né, ou para formas superiores de ver o mundo, mas o salto quântico em si, em sentido estrito, né, na física, veio a partir de Bohr, em 1913, quando ele lançou o novo modelo do átomo. Então ele percebeu que aquelas camadas que a gente estuda na escola, né, que a gente tem o núcleo do átomo,
e tem as camadas ali onde ficam os elétrons, né? A gente imagina que estão girando em volta. Depois se descobriu que não são partículas girando mais, mas uma nuvem de probabilidades. Então, tudo é mais estranho do que parece, né? E essas camadas, para um elétron saltar de uma camada para outra, né, que é o que a gente chama de radiação, né, quando um átomo emite energia, ele só consegue emitir energia porque ele saltou de uma camada de energia menor para outra de energia maior, né? Ou o contrário, né? Então, essa emissão de energia que vem desse movimento das partículas é através desse salto quântico. E qual que é a questão principal aí? É que ele não transita de uma camada para outra, então ele não vai daqui até ali. Ele desaparece num local, né, uma camada ali, num estado, numa órbita, e ele aparece instantaneamente em outra órbita. Então, é aí que é o estranhamento que a gente passa a ter no próprio espaço, né? E Heisenberg, em 1927, tentando, né, definir a posição de um átomo, ele já não conseguia definir a velocidade. E quando ele tentava definir a velocidade ali, de uma partícula, na verdade, ele já não tinha como definir a posição dele no espaço. Então, ou era um ou era outro. Então, ele lançou esse princípio da incerteza. Então, cada vez se complicando mais essa chamada realidade, né? E até por fim, com o Schrödinger, lá em 1935, vem o conceito de não localidade, ou que se chamou depois de entrelaçamento quântico, emaranhamento quântico, que é a interconexão de todas as coisas. Então, uma partícula que se conectou com uma outra partícula ali, elas nunca mais se desconectam. Elas podem estar em locais isolados do espaço, do universo, e o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente. Então é algo assim estranhíssimo para nós, porque não tem nem distância espacial nem temporal. Né? Aceita a Sandra. Ela tá tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Raquel. Não teve gente. Nossa, eu não vi. Você tem que deixar uma aba aberta. Deixa eu ver. Tem mais gente entrando. Tem uma criança chupando um picolé, não, uns pirulitos. Raquel, conseguiu entrar? Liberei aqui. Apareceu aí mais alguém? Tá chamando? A Sandra. Ela não apareceu aqui, não. Tem mais gente querendo entrar na sala aqui, não tá aparecendo. Bem, aí essa ideia de não localidade ou de conexão entre todas as partículas do universo, né? Se desencadeou depois essa chamada teoria do caos, que muita gente já ouviu falar como aquela frase, né, do bater de asas de uma borboleta num local, por exemplo, bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil causa um furacão lá no Japão. Então é uma coisa que pode parecer absurda, mas para a teoria do caos isso é uma hipótese plausível, não literalmente, mas para expressar essa ideia de que tudo está interconectado. E uma mudança, mesmo que minúscula, pode causar um evento, como tudo está conectado, né, pode causar um evento muito maior, uma onda muito maior que pode encadear em qualquer outro local. Isso a gente já vê expressões dessa teoria do caos, como eu falei, né, na economia, né, em várias outras áreas. Helena. A Raquel está aí. Oi, Raquel. Tá ouvindo? Oiê, tô sim. Tô fazendo café ainda aqui pra mim, mas eu tô prestando atenção. Tá. Eu demorei a ver que vocês estavam chamando aqui, mas aí tá gravando aqui, depois eu mando o link pra gente. Tá, tranquilo. Bem-vindo, Heleno. Bem, então vamos lá. Teoria do caos, tem conexão. Aí eu trouxe alguns físicos aqui para a gente ter uma referência, né, de alguns físicos. Esse é um que eu gosto muito, já citei várias vezes aqui na roda, né, que é o Fritjof Capra. Esse é um livro que ficou muito famoso dele, que é o Tal da Física, né, o primeiro que ele lançou, que ele faz o paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Então, tudo isso que a gente vem falando dessas descobertas da física quântica, né, ele foi encontrar a referência, né, as bases, para compreender isso, né, para digerir isso que ele estava descobrindo,
não só ele, mas isso foi algo que vários físicos quânticos tiveram que fazer, esse movimento, né? Mergulharam nas filosofias orientais, com todas essas expressões, para poder conseguir encontrar referências, né, de compreensão. Deixa eu ver se tem. Ah, tá aqui. Então, vale a pena, todos esses livros dele são ótimos, são maravilhosos. O primeiro que eu li foi esse Pertencendo ao Universo, mas esse Sabedoria em Comum é muito interessante, porque ele faz ele começa conversando com físicos, né, da área dele, para entender a realidade, né, tridimensional, essa realidade física mesmo nossa. Daí ele conversa com biólogos, passa a conversar com psicólogos para entender a mente, como é que se processa, e ele vai estudando, ele vai conversando com pessoas que estudam a consciência, e, inclusive tem um diálogo com o Stanislav Grof, que é um russo, que trabalha com psicologia transpessoal, que é algo que a gente vai ver só no final aqui, que é o último estágio da psicologia atualmente, né, chamada quarta força da psicologia. Então, é um livro que vale a pena demais, porque ele faz todo esse movimento, né, esse ciclo, para entender a conexão entre a realidade física, a mente e a consciência. Então, é muito legal. A vida mental e a consciência, tudo unido no paradigma, né? Esse tal da física, então, ele fala sobre essa questão paradigmática da visão mecanicista da física para a física quântica e como que isso se conecta com esses termos e esses conceitos orientais, né? Ponto de mutação, eu coloquei aqui um asterisco para eu poder lembrar de citar um filme, eu acho que eu até já falei isso em alguma roda. Fizeram um filme, acho que foi o irmão dele, né, do Capra, lançou um filme chamado Ponto de Mutação, mesmo nome, que é um diálogo entre uma física, né, uma mulher física, um cara que é candidato à presidência dos Estados Unidos, e um amigo dele que é poeta. Então, os três se encontram, né, acho que no local da Inquisição, lá numa antiga masmorra lá da Idade Média, e começam a discutir sobre isso que a gente tá também falando, né, sobre mudança de paradigmas. Interessantíssimo também, recomendo. Depois eu vou mandar o link no grupo lá. A Teia da Vida, acho que resume toda essa ciência do Capra, né, essas descobertas que ele fez. E o último, que é as conexões ocultas, como que a gente pode aplicar essas visões de mundo para viver uma vida, né, sustentável, uma vida mais consciente. Então, a ideia principal é a mudança de perspectiva. Daquilo que era chamado o objeto físico, né, que a gente falou, uma partícula física, o tijolinho da matéria, essa busca do átomo tal, que quando se observa no nível quântico, não existe mais matéria, né, não existe mais partícula, tudo é energia, tudo é esse campo de energia. E mais recentemente, né, se descobre que essa energia é emanada da consciência. Não da minha nem da sua, mas do campo de consciência, que alguns físicos já inspirados nos termos, né, orientais já chamam de consciência cósmica ou outros nomes. Então, o foco passa dos objetos para as relações. Então, como é que as consciências se relacionam? Então, a realidade não está mais no objeto em si. Por exemplo, na psicologia, a gente tem uma estrutura que é chamada de ego, né, que é a referência que a gente tem da nossa personalidade, da nossa psique, é uma base, uma plataforma para a gente saber quem é, ter referência aqui, né, nesse plano. Entender quem eu sou, quem o outro é, até onde eu começo, até onde eu vou, onde começa o outro. Então, para a gente ter essas referências, essa estrutura se cristaliza. Mas isso não reduz toda a expressão do nosso ser, né? É apenas é o que o Jung chama de complexo. O ego é esse complexo. Não é, a gente se identifica muito com essa personalidade nossa, né? Com toda essa casca, não só a casca física, né, com o nosso veículo físico, mas, como a gente citou em outras rodas também, os veículos mais sutis. Então, a nossa personalidade, os nossos padrões emocionais, mentais, então tudo isso são veículos também. São veículos de expressão do nosso ser. Esse ser que a gente a nossa essência, né, é aquilo que a gente falou acho que na segunda roda, quando a gente estava falando sobre ascensão, falando sobre o Jung, a gente deu o nome de self, né, que é o nome que o Jung dá, que é o arquétipo do eu superior.
Então, nossa essência, a religião chama de Cristo, né? O Cristo interno, tem vários nomes, né? Mas essa essência nossa é a consciência pura, né? Que a gente é uma expressão dela. Então, todos esses padrões nossos sutis e densos vão ser expressões em níveis, né, diferentes desse grande ser, desse ser maior que a gente é. E outros físicos que eu trouxe aqui também, porque não, são vários, né? Tem mais dois aqui que eu gosto muito, que eu tive que deixar de fora, porque senão não dá tempo de falar de todos, mas outros que eu gosto muito, esse indiano, o Amit, ele tem esse livro Universo Autoconsciente, também é muito bom, vale a pena. Fala como a consciência cria o mundo material. É um pouco diferente daquilo que a gente conhece como lei da atração e tal, mas vale a pena entender, porque até a própria mudança de visão de mundo da ciência para ele tem que ocorrer para se integrar com o que o Oriente, da forma como o Oriente também vê, que é tudo de lá para cá. Como assim? Tudo vem do sutil para o denso. Então, a consciência emana a energia dá a estrutura para a construção né, e a solidificação desse universo sólido, né, cristalizado do plano físico. Então, são vibrações que vão se densificando até chegar nesse plano nosso aqui. E o nosso caminho de volta à fonte é exatamente esse movimento de retorno, né? A gente fechando os nossos... É o que a gente faz quando vai orar, né? Quando vai meditar, todas essas experiências práticas espirituais e tal, a gente faz o movimento contrário. A gente silencia a mente, a gente fecha as portas das sensações físicas, né? E vai mergulhando abrindo essas portas de sensações internas, até se conectar com a fonte interna de cada um de nós. Então, esse Nassim Haramein também, que é outro especialista em meditação, né, ele passou 30 anos pesquisando conexões entre a física, matemática, geometria, cosmologia, mecânica quântica, biologia química, antropologia e arqueologia. Então, ele viu que nas civilizações antigas existiram muitas sociedades muito mais avançadas do que a que a gente tem hoje, tecnologias mais avançadas, e isso se perdeu na longo da história. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar de história oculta, né? Mas também é interessantíssimo a visão de mundo que o Nassim traz e as equações dele, que inclusive é uma nova atualização do que a gente tem no século passado com física quântica. Para ele nem precisava ter esse nome mais, né? E as equações dele são muito precisas e muito mais simples, que é a tendência da ciência, né? A se tornar mais sofisticada e mais simples, né? Mais fácil de ser compreendido. Ele também trabalha com tecnologias avançadas de propulsão antigravitacional, e tem muitas coisas interessantes que depois a gente vai ver com calma também. Esse Pedro Dal é aqui do Brasil, né? Eu conheci ele numa palestra em Gramado, e ele trabalha com a esposa dele lá em Curitiba. Eles estão começando agora a construção de uma ecovila, uma ecovila tecnológica, né? Trabalha com turismo tecnológico. Então ele tem vários, eu coloquei alguns aí, né? Carro movido a radiofrequência, usina fumênica que capta a energia dos raios, gerador de plasma, tem geladeira e fogão movimento da plasma e tal. Carro sem consumo, né? Tem energia sem fio, que o Tesla já estava trabalhando. Então ele estudou o Tesla, estudou também as civilizações antigas, essas tecnologias avançadas lá do Egito e tal. E ele tem desenvolvido essas tecnologias, já tem várias já registradas, né, pelo INPE. E logo ele vai estar lançando abrindo esse turismo tecnológico lá em Curitiba, na Ecovila lá. Quem sabe a gente vai poder ir lá conhecer, né, em breve. A gente pode fazer uma excursão um dia aí, né? E agora, por fim, a última parte, eu trouxe aqui as 4 forças da psicologia. Como é que o impacto dessa mudança de paradigma na ciência, né, em especial na física, que é a raiz das outras ciências, como é que isso vai afetar a forma de entender o sujeito, né? Além do objeto, da realidade do mundo externo, como é que isso vai afetar o ser humano, né? A análise do ser humano, a nossa psicologia.
Então, os 4 movimentos, as 4 linhas que foram se desenvolvendo ao longo do século XX, iniciou com a psicanálise e a comportamental, e depois a humanista, e agora, por fim, mais recentemente, a transpessoal. Não tão recentemente, né? Já tem algumas décadas. Essa carinha muito empolgadinha aí, desse cara de óculos, é o Freud, né? Olha o carisma. Esses 3 que estão ali com o cachorrinho ali é o comportamental, né? O Skinner, o Watson e o Pavlov. Então, comportamental porque também é chamado de behaviorismo, né? Porque eles observavam, a psicologia começou assim, né? Analisando a parte externa, né? De fora para dentro do ser humano. Então, eles observavam os animais e começaram a usar essas reflexologia, sistema de adestramento que fazia para os animais, começaram a se fazer com o ser humano também. Então, foi algo inicial que teve algumas repercussões, assim, teve algumas respostas, né, de como é que funciona o nosso condicionamento, nosso lado instintivo, mas que se tornou assim, limitado, né, por observar somente esse lado nosso animal, esse aspecto, do nosso veículo físico e tal, né? E aí veio a psicanálise, né, com Freud e outros, que trouxe essa análise para dentro, né? Então, de dentro para fora. E a humanista ampliou tudo isso, né, trouxe mais o questionamento das potencialidades do ser humano e tal. E a transpessoal, ela fecha com essa integração com essas correntes mais avançadas da física quântica, do orientalismo, né, para expressões transcendentais do ser. Né? Então, a gente tem esses 3, o Skinner, um psicólogo norte-americano, o Watson, que foi o fundador, né, do behaviorismo, do comportamentalismo, behavior em inglês, né, o comportamento, e o Pavlov, que é o russo, trabalha com esse condicionamento também. Então, a ideia de fora para dentro, né, de adestramento, de reflexos condicionados. Eu coloquei aqui também, eu não vi isso em nenhum lugar, mas eu imaginei assim, que talvez que a gente conhece como auto-hipnose, né, que a gente vê essas correntes atuais, né, de autoajuda com a PNL, né, de reprogramação da própria mente. Eu imagino que seja uma sofisticação dessa linha de pensamento da psicologia, porque trata assim, de como a gente condiciona o nosso cérebro, como a gente condiciona a nossa mente para um determinado foco. Então, é mais ou menos nessa linha também, imagino que seja por aí. E começou em 1879 ainda, com esse Undit. Ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. Então, a partir daí, começou esses experimentos, né, de comportamento, de análise da mente, da consciência e tudo mais. Então, esse Undit foi o que trouxe as bases depois da psicanálise, junto com o Freud, né? Foi o mais famoso, né? Austríaco. Na psicanálise, o foco, então, passa a ser para dentro, né? A vida psíquica do indivíduo. Então, começa a analisar o que foi chamado de inconsciente, os sonhos, o desejo, as repressões, né, as censuras, tudo isso que a gente falou no começo, né, como é que os movimentos sociais eles buscavam questionar, né, isso acontecia no livro coletivo, a gente viu, né, como as guerras de independência, como as colônias tentando se tornar livres da exploração das metrópoles, né? Então, sempre essa luta externa manifesta algo interno. Então, a gente tem expressões também dessas instituições, da igreja, da sociedade, né? da etiqueta, dos protocolos sociais, tudo isso tem níveis internos que a gente traz também na nossa psique. Então, isso foi muito estudado pela psicanálise, né? A psicossomática, como a gente falou, de como é que esses desequilíbrios internos se manifestam, somatizam no corpo, neurose, histeria. Então, estudou muito o foco foi muito isso na psicanálise, né? Mecanismo de defesa,
O Haidt, depois, que trabalhou muito com a expressão mais física, né, e energética das terapias, ele se embasou no Freud, né, nos conceitos freudianos, para criar essa ideia de couraça, de como é que a gente constrói essas armaduras, né, energéticas para lidar como defesa, né, com os traumas, né, com as questões que a vida traz. Então, a cristalização de proteção. Uma das críticas que se faz à psicanálise é que como ele colocou como centro da explicação da energia psíquica, a libido, né? Então, se diz assim, a crítica que se faz é que ficou muito restrito a esse aspecto mais animal também, assim como a corrente anterior, né, do behaviorismo, a psicanálise também tem ficado centrado muito na energia sexual, como é que se expressa na psique, né, como é que todo vem se explica pela libido só, né? E trabalhou muito sobre essa questão do desenvolvimento psicossocial, teve muitas correntes de pedagogia, desenvolvimento, né, infantil, de aprendizagem, né, e tudo mais, se basearam nesses níveis, né, de desenvolvimento psicológico, né, psicossexual do Freud. Né, os estágios, estágio oral, estágio anal, estágio... várias fases que a gente passa na infância. Então, tem essas expressões na infância, então a gente tem isso no aspecto psíquico também, no desenvolvimento psíquico. Então, algo interessante que o Fritjof Capra, naquele livro lá que eu falei, da Sabedoria em Comum, aquele físico lá, quando ele está investigando todos esses aspectos da mente, da consciência e tal, eu lembro que ele conversa, acho que com o Stanislav Grof, que é o psicólogo que estuda a consciência, lá da corrente da transpessoal, e aí ele fala assim para o Capra, né, nessa conversa deles, que essas várias correntes da psicologia, nenhuma se sobrepõe à outra, ou nenhuma é melhor que a outra, mas são linhas diferentes que vão tratar aspectos diferentes do nosso processo psíquico. Então, tipo, se a gente está numa fase de um trauma que aconteceu na infância e tal, às vezes o momento que a gente está passando na psique, naquele aspecto nosso, o Freud vai servir como uma ferramenta, né? As técnicas freudianas podem servir ali, podem ser úteis para tratar aquela questão. Se a gente está vivendo outra fase, por exemplo, a gente está tendo sonhos muito arquetípicos, né? Desenhando mandalas e tendo expressões assim mais de inconsciente coletivo, o Jung vai ser uma ferramenta, né? As terapias junguianas vão ser mais úteis para tratar daquela situação. Então, a pessoa já está... o Jung considerava as pessoas que já estão tendo essas expressões como ela já está se abrindo, né, para individuação, que é aquele processo de amadurecimento psíquico. Então, outra das críticas na psicanálise também, dessas correntes anteriores, é que quando começou analisando os aspectos mais desequilibrados da nossa psique, né, a neurose, a histeria e tal, os mecanismos de defesa, os traumas, então o foco se tornou assim, a cura. Então, a psicologia é a pessoa que procura um psicólogo, aí passa aquele preconceito que eu não estou louco, eu não estou doente, eu não estou... Né, a pessoa já carrega aquela preconceito que ela está precisando da cura daquilo ali, então, e não necessariamente é só isso, né? A psicologia depois, conforme vai se desenvolvendo em outras correntes, principalmente a humanista, né, e a transpessoal, passa a se trabalhar com o chamado estado ótimo do ser. Então, a gente começa a progredir nesse desenvolvimento psíquico, a gente fecha algumas questões, né, se integra em algumas áreas, a gente vai se superando alguns traumas, e a partir daí a gente vai trabalhando num outro tipo de movimento. Então, a psicanálise também começou trabalhando com a hipnose, com associação livre, né? Então se deixava a pessoa deitada ali no divã e
fazendo associação, falava uma palavra, aquilo levava para outra, e só se observava, se anotava e tal. Então tinha as técnicas, né, que se usavam de transferência, de projeção, então observava que a pessoa, às vezes, falava de uma outra pessoa, de uma outra situação, projetando algo que estava acontecendo dentro dela. Então aquilo servia como uma transferência também. Após, como eu falei, né, após essas críticas da psicanálise, né, a psicanálise, as críticas feitas da psicanálise, alguns outros psicólogos começavam a buscar algo nessa área do estado ótimo, né, do estado bom. Então, se a gente já superou algumas questões e está caminhando para um desenvolvimento mais maduro da psique, então a gente não precisa buscar só psicologia só para cura. Então, é o que o Maslow cunhou esse termo de psicologia positiva. Então, para se contrapor ao foco na doença. Então, inspirado por esses movimentos que estavam acontecendo, né, como a gente falou, do humanismo, né, o antropocentrismo, né, o foco no ser humano, o existencialismo, né, como Sartre, Russell, né, fenomenólogo e várias outras correntes da filosofia. Então, começaram a se buscar uma expressão mais atualizada do trabalhar com a psique. O livro que eu coloquei como referência no início, ele fala, tem umas situações dele para frente aqui, ele fala do que aconteceu com o Carl Rogers, nas terapias que ele desenvolveu, porque ele é considerado humanista, mas no final da vida dele, ele estava caminhando para essa transição para transpessoal. A gente vai ver do que se trata, né? Esse Carl Rogers, ele começou com abordagem centrada na pessoa, né, chama depois de ACP, os grupos de encontro, que ficou muito famoso nos Estados Unidos. A gente sempre vê nos filmes, né, pessoa fazendo terapia, aquelas terapias em grupo, tem os alcoólicos anônimos, né, tem sempre essas pessoas que estão passando por doenças crônicas, como câncer, então elas se reúnem e, através de uma conversa entre eles, cada um se expõe e se abre uns com os outros, e aquilo se torna um ambiente confiável para a pessoa se abrir, né, positivo, né, psicologia positiva, e a pessoa encontra um espaço para um espaço terapêutico, para que ela possa lidar melhor com aquele sofrimento. Então, esses grupos de encontro, o crescimento pessoal, então o foco dele passou a ser nas relações interpessoais, os processos de experiência que a pessoa estava vivendo. Tem outros que eu citei aqui, que não dá para a gente falar de tudo, mas o Peirce, ficou muito famoso com a Gestalt terapia, o Frankl com a logoterapia e esse Lowen com a bioenergética, né? Muita gente já deve conhecer. O Maslow, ele ficou mais famoso por essa pirâmide das necessidades básicas, né? Que muita gente já deve ter visto. Todas as pedagogia, a área de licenciatura, todos sempre vê essa pirâmide. Que a gente tem as nossas necessidades básicas, né? De água, alimento, de abrigo, né? Depois de segurança, né? De relacionamento, de ser estimado pelos outros, né? Respeitado, de ter um local de expressão da própria vocação, até se sentir realizado como pessoa. O que muda com a transpessoal? Essa realização pessoal, ela vai encontrar também uma fronteira, e a partir dali, para a pessoa se realizar mais profundamente, ela vai buscar a expressão de um propósito maior. Então, aí é onde entra a espiritualidade, né, a religião, essa volta, ou essa integração da psicologia com a espiritualidade, né? Eu trouxe aqui uma frase desse Boyanin Júnior, né, o livro que eu coloquei de referência. Eu achei muito interessante que ele diz assim: psicologia humanista é marcada por um compromisso de engajamento a favor da mudança social e cultural em direção a uma sociedade de valores mais humanos, o próprio nome já diz, né? Menos controladora, mais atenta às necessidades intrínsecas de autorrealização, mais criativa e lúdica.
envolvendo relações pessoais mais abertas, autênticas, autoexpressivas e prazerosas, em que a exploração alternativa das dimensões humanas da intimidade corporal e emocional seja sancionada, quer dizer, né, liberada, trabalhada em vez de reprimida. Enfim, que a pessoa, em sua liberdade de autodeterminação, ou de escolha, né, no desenvolvimento das suas possibilidades, né, das suas potencialidades, seja então o valor supremo contra todos os dogmas, valores e autoridades externamente constituídos, né, de fora para dentro. Então, pessoas é o princípio do existencialismo também. Se a pessoa tem o livre-arbítrio e ela reconhece isso, que é uma realidade, ela passa também a ser autorresponsável. Então, passa o foco agora não da autoridade do psicólogo sobre a pessoa, que diz o que ela deve ou não fazer, como se curar, mas a pessoa encontra as ferramentas dentro de si, né, junto com o psicólogo, né, que vai facilitar essas transições, para ele progredir nesse sentido, de autodeterminação, de autonomia. Né? Em grande parte, isso me parece coincidir com as propostas e os valores abraçados pelos movimentos contraculturais de então. Como o Rony Júnior faz, então, esse paralelo com o movimento da contracultura. Tudo conectado, né? Um resumo aqui da humanista, então: abordagem centrada na pessoa, logoterapia, terapia da Gestalt, que é o que a gente já falou desde a primeira roda, né, que é a visão integrada, né, do holismo, o livre-arbítrio, autorregulação, autorresponsabilidade, e a ênfase na experiência consciente. A psicanálise focava muito nos desejos reprimidos, né, na censura, superego, né, tinha todas essas estruturas da psique. O foco era o inconsciente. Então, agora volta para a experiência consciente, do poder de criação do indivíduo, expressar as potencialidades do ser. Então, esse modelo agora passa a ser um modelo de diálogo, né, de como trazer isso para fora. Aqui um resumo da gestalterapia, que é aqui a unidade, né, sobretudo, e várias outras expressões da Gestalt na terapia. Como é que essa visão de integração, como é que isso afeta as técnicas terapêuticas. Né? E a transpessoal, que é a última, para a gente fechar, o Jung, que a gente está sempre citando, né? O psicoterapeuta suíço. Ele fundou a psicologia analítica, né? Que depois passou a chamar psicologia junguiana, propôs os conceitos de individuação, que é muito caro aqui para a gente, nos nossos estudos, né? Que é a base para aquilo que a gente chama de ascensão, né? Que a gente faz esse paralelo, que é a gente desenvolvendo a nossa psique para a gente encontrar uma plataforma não centrada mais somente no ego, mas uma transferência da nossa consciência para essa individuação, que é para essa essência nossa cristalizada. Então, o processo que a religião chama de cristificação, né? Então, a gente caminhar para materializar dentro de nós esses novos valores, esses novos conceitos mais elaborados, mais harmonizados. Né? Então, ele traz o conceito de individuação, de arquétipo, de consciente coletivo, e isso tem influências em várias áreas da ciência, da religião, né, da literatura e da psicologia. Esse Ken Wilber também com o movimento integral, né? Mas outra expressão disso aí, ele trabalhou muito com orientalismo, né, integrando as correntes do Ocidente e Oriente também. Muito interessante. Esse Pierre veio, teve aqui no Brasil também, ele veio de Estrasburgo para cá, até o fim da vida, assumiu a cátedra de Psicologia Social na FMG, e lá em BH ele acabou, por fim, assumindo a cátedra da Psicologia Transpessoal. Inclusive, é algo interessante, né, que a sede mundial da Psicologia Transpessoal é aqui, em BH. Esse Stan Groff, por exemplo, que é o próximo ali, ele tem uma entrevista dele interessante no Jô Soares, ele falando isso, que ele é da Rússia, né, ele é tcheco, aqueles lados do leste europeu e tal.
e ele já tinha vindo 2 vezes aqui no Brasil, não sei se veio mais, né? Esse está vivo ainda. E ele tem um livro dele muito interessante, chama Respiração Holotrópica, que ele fala sobre os estados de consciência e como induzir isso sem precisar do uso de psicodélicos, né? Porque ele trabalhou muito tempo com o LSD, né? Com o ácido lisérgico, para estudar e pesquisar os estados de consciência não ordinário, né? Chamado assim. E ele desenvolveu depois essa técnica através dos estudos de culturas ao redor do mundo todo, né, de religiões que ele estudou, né, antropologia e tudo mais, xamanismo, e desenvolveu essa técnica de respiração holotrópica. Então ele pode atingir esses estados superiores de consciência, ou estados não ordinários, né, de consciência, para ter o mesmo estado que a psicodelia consegue manifestar, né, que é trazer a mente à tona. E eu não podia deixar de citar o William James também, que eu gosto muito, que é um outro psicólogo, ele trabalhou também com psicodelia e outros estados de consciência não ordinários também. E o resumo final a evolução, então, veio do behaviorismo, né, do comportamento animal, de como é que a gente interpreta o nosso veículo físico com reflexos, né, nossos instintos básicos e tal, passando para a análise mais interna, que é a psicanálise, então, analítica, a humanística, que é essa visão de um mundo mais centrado no consciente, na autodeterminação, na pessoa se tornando mais integrada, né? E a partir daí caminhando para essa possibilidade de transcender o pessoal, né? Então, é transpessoal. Então, para além do ego. A importância das experiências para além do ego, como eu coloquei embaixo, né? O desenvolvimento espiritual. Então, a revolução nos paradigmas foi o que possibilitou também, tanto na física, né, quanto possibilitou também essas linhas avançando na psicologia, a forma de entender o ser humano, de tratar, né, e de transcender. E, então, a transpessoal traz esse método inclusivo, que a gente pode usar para a vida, né? Tem um versículo de Paulo também que ele fala assim: examinai tudo, retei o que é bom. Então a gente observa o que é útil para aquele momento, então qual corrente que é útil para aquela vivência, se é o analítico, né, se é o sintético, então se a gente pode usar as correntes anteriores de acordo com a necessidade de cada momento que a gente está passando. Ou para cada pessoa vai ser adequado um tipo de tratamento, né? Então não exclui nada. Não existe uma religião que não presta, né? Uma filosofia. Então existe assim o que é útil para nós naquele momento e o que é já superado e a gente está caminhando no outro estado. Então está sempre atualizando, sempre avançando. Então o objeto da transpessoal passa a ser agora não só a psique, mas algo um pouco mais transcendente, né? O estudo da consciência em si e os estados não ordinários. Que a gente tem o estado que a gente falou das frequências beta, né? Do cérebro. Então a gente tem o nosso estado de vigília aqui, tem os estados dos sonhos também. Então, para além do inconsciente e desse estado de vigília, a gente tem os estados superiores. Os orientais estudam isso com muito mais detalhes, né? O yoga, a Ayurveda, né? Então, tem os estados de supraconsciência, por exemplo. Então, que é chamado no budismo de samadhi, outra também chamado estado do nirvana, né? Na religião cristã é chamado de arrebatamento, ou também de a glória de Deus, né? Um nome mais antigo ainda. Então, são conceitos de êxtase, que é algo que os antropólogos usam também para poder convergir em todas as experiências de cultura indígena, né, ao redor do mundo. Então, todos eles baseiam sua experiência num transe, num estado não ordinário. Então, os recursos técnicos da transpessoal, a gente pode citar hipnose, relaxamento, meditação, psicodélicos, estados místicos, transe, práticas espirituais. Então, dialoga tanto com a religião, né, com
quanto com a física quântica. Então, a integração de ciência, de fé, né, de razão e com emoção, então a integração de tudo. Então, harmonizando tanto no nosso nível biopsíquico, né, tanto biológico, dos hemisférios do cérebro, quanto da psique, né, o masculino e feminino de nós, nossos arquétipos, quanto os aspectos espirituais. Então, a gente ter a compreensão da nossa sombra, né, dos nossos arquétipos internos, e ir para além dessas dualidades. Né? Bem, por fim, acho que é o último aqui, uma outra citação do Boiani Júnior, que é a conexão, né, o paralelo da transpessoal com a religião. Então, ele diz assim, de fato, abstraída, né, para além de uma leitura mais ingênua dos aspectos mitológicos, doutrinários, ritualísticos específicos, a maioria das religiões e tradições espirituais acaba propondo um modelo teórico operativo da psique humana. Ou seja, uma teoria da personalidade mesmo. Né, e talvez até tecnologias de mudança da personalidade em direção ao considerado mais saudável por aquele modelo adotado. Ou seja, o fim de qualquer doutrina, religião, né, e aspecto mitológico começa em algo mais... vai sempre do mais simples para o mais sofisticado, até quase que um tipo de psicoterapia. Sempre a gente vai observar que o movimento na religião é assim também. A pessoa entra num estado e de repente ela é salva ou ela é convertida. Ela sempre transita de um lugar para o outro. E a última citação é sobre a terceira força na psicologia, né, que é a da humanística. Ela estimulou muitos investigadores a se questionarem sobre as possibilidades máximas, né, das qualidades humanas, ou os estados últimos do nosso desenvolvimento como ser humano, que é exatamente onde a gente está agora nessa transição. Né? Nessa busca, não raro, concluiu então que a autorrealização humana não se esgota no ser plenamente pessoa, ou seja, se uma pessoa individuada, né, ou psicamente desenvolvida, né, e tudo mais, mas vai para além disso. Então, mas ela se autorrealiza no ultrapassar da própria condição pessoal, que a gente falou, né, para além do ego, acessando então a dimensão cósmica, espiritual ou transpessoal do ser. É como um rio que se torna mar, né, uma expressão poética, né, mas a ideia é sempre assim. E é também algo muito comum quando a gente vai fazer essas leituras de experiências de êxtase, né, estásicas, sempre a sensação, a descrição é essa, algo inefável, algo como se tivesse sido lançado no mar de energia, no mar de consciência, né, sempre algo transcendental. E essa é a fonte de onde a gente veio, né, e para onde a gente volta. Bem, por hoje é só o que eu tinha para dizer. Na próxima roda, que vai ser dia 14/11, né? Que é o último dia da próxima lua agora da coruja, a gente se reúne de novo. E amanhã começa essa lua da forma, que é a coruja autoexistente, é o totem da coruja. Então, é o tom autoexistente. Amanhã, então, vai ser o primeiro dia da quarta lua. E aqui, para a gente encerrar, eu trouxe aqui uma meditação. Eu coloquei de novo aqui as frequências cerebrais, como a gente até citou agora há pouco, só para a gente lembrar, né, que a gente está no estado beta aqui, analisando, processando essas informações todas, né, a gente está conversando sobre isso. E, para encerrar, eu queria convidar de novo para a gente entrar no estado alfa, né, e fazer essa meditação aqui, que é chamada de meditação da ponte, que é do sincronário da paz também. Então, o mantra do dia de hoje, que é o mantra do chakra cardíaco, é Rain. Então, a gente vai pronunciar aqui 3 vezes esse mantra. Quero convidar todos de novo para a gente, quem quiser pode fechar os olhos também e fazer uma visualização enquanto eu vou conduzindo aqui a meditação. Vamos fazer 3 respirações. Respirar fundo, inspirando.
Soltando o ar devagar. Mais uma vez, inspirando. Soltando o ar devagar. E por fim, a última respiração. E vamos cantar aqui um mantra, então o mantra aqui 3 vezes, Raim, que é o mantra do chakra de hoje. Raim. Raim. Ainda com os olhos fechados, em concentração. Vou trazer aqui a meditação para a gente ir fazendo. Como a gente está em um grupo, a ideia é que a gente pudesse fazer um círculo, então internamente a gente faz esse círculo, né, na nossa fogueira interna. E, se possível, sentado no chão, com as pernas cruzadas, ou pode estar e a gente pode só fazer a visualização, né, imaginando. Respirando profundamente. Visualize, com os olhos fechados, que está no centro da Terra, e visualize o núcleo gigante de cristal octaedro no centro da Terra. 4 faces do cristal. 4 faces do cristal têm a terminação em ponta na direção do eixo polar norte, e as outras 4 se reúnem em ponto alinhado com o eixo polar sul. Em volta do cristal octaedro gigante está a membrana interior da Terra, como uma espécie de tambor ressoando na superfície da parte externa da Terra, ressoando em direção à superfície. A metade norte do cristal tem 2 faces vermelhas e 2 brancas. E a metade sul tem 2 faces azuis e 2 amarelas. Agora vamos entrando no cristal. No centro desse cristal gigante, há um ponto intensamente fulgurante de luz branca. Uma coluna, ou um eixo etérico, né, energético de luz, se estende de norte a sul, do ponto central fulgurante pelas extremidades do octaedro, indo para os polos norte e sul no exterior da Terra. Ao redor desse eixo vertical, etérico, magnético de luz, existem 2 tubos de fluxos entrelaçados, pelos quais a energia plasmática passa continuamente, movendo-se em espiral em torno de cada um, como 2 hastes de DNA. Os tubos de fluxo têm a cor azul e vermelha. Eles emitem plasma, íons carregados eletricamente, até o ponto fulgurante no centro da Terra. E, em sequência, ao redor do lado do eixo norte dessa coluna de luz, com os 2 tubos de fluxos entrelaçados, está o átomo de tempo vermelho. Ao redor do eixo sul de luz está o átomo de tempo azul. Esses átomos polares de tempo azul e vermelho giram em direções opostas. O átomo de tempo vermelho do lado norte gira na direção horária, e o átomo de tempo azul do lado sul na direção anti-horária. Os átomos de tempo consistem de 7 pontos, um ponto central, 2 pontos em cada extremidade do eixo e 2 pontos cada, 4 no total. A mesma distância de cada um, em cada lado do eixo central. Os 6 pontos exteriores dos átomos de tempo têm quase o mesmo formato, hexagonal, de uma figura de 6 lados. O plano gravitacional do cristal octaedro emana horizontalmente do centro luminoso fulgurante do cristal, estendendo-se para os 4 pontos que marcam as pontas,
onde se encontram as 4 faces do lado norte e as 4 faces do lado sul. O plano gravitacional que liga esses 4 pontos é como a base de 2 pirâmides. Uma pirâmide estende-se dessa base com 4 faces para o norte e as outras 4 faces para o ponto sul. Ao longo desse plano gravitacional estão mais 2 átomos de tempo, exatamente em oposição ao outro, um branco e outro amarelo. Esses 2 átomos de tempo gravitacionais têm exatamente a mesma construção dos átomos de tempo polares, vermelho e azul, com a exceção de que os seus 2 pontos laterais, né, ou axiais, estão alinhados com o plano gravitacional, no mesmo alinhamento, em horizontal, margeando os seus lados da mesma forma que estavam e perpendicular aos átomos de tempo polares. Esses átomos de tempo branco e amarelo, na horizontal, giram como rodas de pá, fazendo um movimento lento, circular, anti-horário, da esquerda para a direita, ao redor do ponto central dessa luminosidade fulgurante. E por fim, uma vez que tenha visualizado o núcleo de cristal octaedro da Terra com as suas 8 faces, os 4 átomos de tempo, a coluna etérica de luz e os 2 tubos de fluxo, então visualize que do centro do cristal, uma corrente de luz multicolorida preenchida de plasma se projeta para ambas as direções, dos 2 polos da Terra. Agora dirija-se do centro da Terra até um ponto fora no espaço, de onde pode ver toda a Terra. Enquanto vê o cristal octaedro no centro, você vê esse cristal octaedro no centro da Terra, nos polos norte e sul, a corrente de luz projeta-se para fora para se tornar uma grande e dupla ponte de arco-íris. O alternador do dia e o alternador da noite, do campo magnético da Terra que se faz visível. 2 correntes de arco-íris ligam os polos norte e sul da Terra, exatamente a 180 graus distantes uma da outra. E à medida que a Terra gira lentamente ao redor do seu eixo, essa ponte arco-íris mantém-se firme, constante e imóvel. Quando completar essa visualização, pegue em toda a Terra girando sobre a ponte de arco-íris e coloque-a no seu coração. Imagine as 2 correntes de luz projetando-se pela sua coluna vertebral, acima da sua cabeça e abaixo dos seus pés. Agora elas formam uma ponte de arco-íris, semelhante ao redor do seu corpo, alinhando a sua aura. Agora a Terra e você são um. Então, encerrando aqui, podemos abrir os olhos, podemos voltar. E a última frase que eu quero deixar aqui é que no final da meditação ele diz assim: a ponte de arco-íris da paz mundial é real. Existe uma ciência por trás de tudo isso. O que existe primeiro na imaginação, sendo visualizado por um número suficiente de pessoas, numa onda telepática, né, de amor, no devido tempo, se torna realidade. Então, a primeira vez que a gente faz essa meditação, pode parecer uma coisa meio complicada, né? Muita geometria, muito... Nossa, eu fiquei bem tonta, viu? É muito giro, né? Para lá e para cá. Nossa, eu me perdi, apareceu uma coisa nada a ver, um bicho, um monte de bicho dentro da boca. Tudo faz parte. Nossa. As primeiras vezes que faz, cada um vai processar de uma forma. Mas o importante é seguir e fazer, que aos poucos a visualização vai cada vez se cristalizando mais forte, né? E a gente vai sentindo isso mais real. Mas, de qualquer forma, agradeço a todos, né, por a gente ter feito essa meditação juntos, né, por esse estudo de hoje. Demorou um pouquinho, né? Geralmente demora um pouco mesmo, hoje foi mais do que o normal. Mas aí eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder conversar um pouco sobre as nossas digestões. Só um minutinho. Até no meio eu estava bem
visualizando tudo. Depois, no final, depois eu me perdi.